Quer saber qual foi a estratégia que o primeiro colocado do concurso da Polícia Federal utilizou para poder passar, né, e ficar em primeiro? Então fica comigo nesse vídeo que você vai aprender muito. E ainda nós vamos trabalhar aqui algo que foi assim sensacional nessa preparação dele e que quebra um mito de que muitas pessoas dizem por aí de que para passar no concurso você precisa fazer isso. Então fica comigo nesse vídeo até o final. Se você ainda não conhece esse canal, aqui é o canal do Estudo de Alto Desempenho, onde eu te ensino a estudar da forma correta. Eu sou o professor Alessandro Marques, seja muito bem-vindo. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva, clica no sininho ali para ser notificado. Então vamos para o nosso vídeo de hoje, analisando a entrevista do primeiro colocado no concurso de agente da Polícia Federal. Esse vídeo eu vou fazer um pouco diferente daquele que eu fiz analisando o primeiro colocado na Polícia Rodoviária Federal. Se você não assistiu, assista, porque tem muitos aprendizados ali. Vou deixar aqui o card aqui em cima. Tá? Só que nesse eu não vou mostrar para vocês ali a entrevista em si. Se você quiser assistir na íntegra, busca lá no canal do Estratégia Concursos, está lá. Mas eu já separei aqui os principais pontos, falando sobre planejamento, método de estudo e emocional. Bom, primeira coisa, quando que ele começou a estudar para concurso? Ele começou em 2019. Então você tem aí, né, claro, passar em primeiro lugar tendo estudado depois que saiu o edital, é impossível, não dá. Então você vê um ensinamento de que estudo a longo prazo. Isso aqui é muito importante. Até hoje tem gente que me inventa de ficar estudando depois que sai o edital. Alessandro, pode ter pessoas que consigam fazer isso? Pode, mas entenda que é a minoria. Segundo, a formação dele, ele é formado em engenharia química, e isso com certeza, né, dá uma vantagem para ele, porque já está acostumado com a parte de cálculos. Quem fez esse concurso, né, e é da área de exatas, com certeza, fazendo ali estatística, sociológica, matemática, é muito bom, mas não resolve nada, né? Se você também não tiver estudado bem na época da faculdade, não vai ter adiantado nada. Uma parte emocional que eu gostei e que sempre tem por trás de todo aprovado, uma grande inspiração, um grande motivo para conseguir aquilo. No cara que ficou em primeiro lugar no concurso da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, ele tem uma história incrível. E nesse, ele já é uma pessoa assim, de classe média, sei lá, média alta, mais ou menos isso, média. E a grande inspiração dele é a mãe dele, que é agente da Polícia Federal. E ele diz ali na entrevista que sempre quando vê ela saindo para ir trabalhar, aquilo ajudava, né, inspirava ele muito. Então, até porque, né, você já tendo uma pessoa que já é da área, que te mostra ali, né, os benefícios, mas também ali a parte ruim, que é essencial, isso com certeza ajuda muito. Então, por trás de todo aprovado sempre tem uma grande inspiração, é um motivo para você realmente conseguir chegar lá. Um ponto muito interessante aqui da entrevista dele também foi quando perguntaram para ele sobre, poxa, né, o que você acredita que você, né, foi essencial para você passar em primeiro? E olha a resposta que ele deu, né, e por detrás disso você vê a mentalidade da pessoa. Ele falou assim meio que, acredito que com esforço, sentar a bunda na cadeira e estratégia, você consegue ficar ali entre os 50 primeiros no concurso. Ótimo. Mas para você ficar em primeiro, no caso dele, né, isso ele realmente foi ali a mão de Deus, foi o que ele colocou. Então o que a gente entende? 3 pontos, né? Esforço, dedicação e fé. E fé é você acreditar em algo mais, como no caso dele, acreditar em Deus ou em alguma coisa parecida, ou acreditar em você mesmo. Mas a fé aqui é importante. E outro ponto que é fundamental é assim, passar em primeiro lugar exige, nessa questão de fé, Deus, um pouco de sorte. E é claro que tem isso, tá? Só que sorte não é para quem não estudou. Só tem sorte quem estudou, quem teve esforço e estratégia. Quem não tem esforço e estratégia nunca vai ter sorte. Aprenda isso. Tá? Por mais que você acredite em qualquer coisa, não adianta você botar o joelho no chão e rezar e você não estudar. E você não só não estudar, como não estudar da forma correta. Isso é fundamental. Juntando essas 3 coisas, com certeza você vai atingir o teu resultado e vai conseguir, como eu já tive ali mais de 20 alunos que passaram em primeiro lugar,
todos eles também falam isso. Esforço, estratégia e a fé, que é importante, que a gente pode chamar aqui de essa é a sorte que muitas pessoas não entendem. Outro ponto interessante foi que justifica essa questão da sorte que eu falei. Ele também passou no concurso da Polícia Rodoviária Federal, ficou em 28º, 29º, na verdade. 29º. Então você vê que não é a pessoa que foi lá, chutou as questões, a gente ainda vai falar sobre isso, e simplesmente acertou. Não. Por ele ter passado em 2 concursos difíceis, significa que ele teve uma base muito boa. Então, a sorte é mérito. A sorte não é simplesmente ela cai do céu para você. Aprenda isso, é muito importante. Agora, como é que foi o estudo dele? Olha que interessante. O estudo dele, ele somente estudava, então ele não trabalhava, mas mesmo somente estudando, o que ele falou? Olha, antes do edital, eu fazia 6 horas por dia. Depois que saiu o edital, eu fiz ali uma média de 9 a 10 horas por dia. Tá? Na verdade, ele não falou 9 e 10, mas pelo horário que ele disse ali que estudava, eu estou mensurando que ele estudava, sei lá, de 8 a 10 horas por dia no pós-edital. É assim, né? Antes do edital, você mantém um gás, mantém uma quantidade de horas ali que está dentro da sua realidade. Não adianta antes do edital você também estudar 10, 12 horas, para você realmente ter esse gás para dar depois que sai o edital. Isso é bem importante. Agora, uma estratégia para evitar a procrastinação. Eu gostei muito disso aqui. Olha o que ele falou. Eu já acordava e estudava. Né? Então ele falou assim, na verdade, eu primeiro esperava meus pais saírem de casa, porque aí eu ficava sozinho, a casa ficava vazia, aí eu estudava com mais tranquilidade. Mas eu já acordava estudando. Essa foi a frase dele e eu achei isso sensacional. E o que é isso? Isso é o que a gente chama da regra dos 20 segundos. Quando você pensa em fazer algo, você tem que fazer aquilo imediatamente, tá? E aí por isso que muitas vezes você não consegue estudar. Porque você, sei lá, você acorda, aí você vai fazer 1 milhão de coisas para depois estudar. Não faça isso. Não faça isso. Tem um horário para estudar, consegue ter essa rotina? Alessandro, mas eu trabalho, eu chego em casa à noite. Você chegou em casa à noite? É assim, cheguei em casa à noite, pô, vou pro quarto e estudo. Tá? Pô, mas eu tenho que dar uma atenção para o meu filho. Ok, mas faça os ajustes necessários e reduza ao máximo o tempo entre você estar pronto e começar a fazer. Isso tem que ser de imediato. Essa é uma estratégia muito boa para vencer a procrastinação. Adorei quando ele falou isso. Vamos lá, o que mais? Material, vou deixar para depois. Questão do material. O foco inicial, olha que interessante. Ele falou assim: olha, meu foco inicial era fechar o edital. E ele fechou o edital. E é algo que eu sempre bato na tecla aqui com vocês. Bato nessa tecla. Ele primeiro fechou o edital. Olha a estratégia. Primeiro fechou o edital. E como é que ele fechou? Matéria por matéria. Pegou a matéria, fechou. Pegou a matéria, fechou. Pegou a matéria, fechou. E depois que ele fechou a matéria, ele continuava estudando aquela matéria, fazendo questões, né? E fazendo simulados, que ele chamou ali. Então, você tem isso. Pronto, você precisa matar a matéria. Não adianta. Tem gente que está estudando aí há 6, 8, não sei quantos meses e o cara não fechou nenhuma matéria. Por quê? Porque está estudando 10 matérias por dia. Não estou dizendo que você tem que estudar uma matéria por dia. Se você está em dúvida de quantas matérias você tem que estudar, assista um vídeo que eu vou colocar aqui quantas matérias estudar por dia. Mas já te digo, não é 8, 9, 10, não são todas. São menos matérias para você fechar mais rápido. Essa é uma estratégia que funciona muito. Outro ponto aqui, deixa eu ver, resumos. Ele falou que não fazia resumos, tá? Não anotava nada. Aí, mas o que ele fazia? Olha que interessante. Quando ele fazia questões e errava as questões, ele pegava, fazia um recorte do assunto, né, que ele errou e pregava no armário. Ou seja, ele fez o armário de erros, que é o que a gente chama de caderno de erros, né? Para você pegar as questões que você errou e revisar essas questões depois para poder nunca mais errar aquele tipo de questão muito interessante. E ele falou que na revisão dele, quando ele queria revisar, ele utilizava os próprios resumos do material. A maioria dos materiais hoje tem resumos, né, e oferecem resumos extras também, são materiais legais, que funcionam. Planejamento, como eu falei, uma matéria por vez. Simulado, ele falou que gostava de fazer simulados, fez mais de 40 simulados e que aquilo ajudou ele muito. Mas olha que interessante, ele falou exatamente um ponto que eu explico para vocês no vídeo sobre como fazer simulados,
que é a importância do simulado é você treinar, é você se acostumar a fazer uma prova para quando chegar no dia da prova, aquela prova ser só mais uma, tá? Você diminuir aquela sobrecarga emocional, porque você já vai estar acostumado, isso ajuda bastante. Na questão do chute, olha que interessante. Ele falou que chutou, na verdade ele não falou que chutou, né? Ele falou, olha, eu faço todas. Eu fiz todas, respondi todas. Na verdade, ele só não respondeu uma, porque quando ele respondeu, ele falou, nossa, mas isso aqui eu tenho certeza que é, sei lá, que tá certo e tá errado, ele acabou anulando. Então, ele acertou ali, ele marcou as 119 questões, na verdade, ele marcou as 120, né? Anulou uma, e que ele falou o seguinte, olha, eu estudei, então eu olhava para a questão e falava, não é um chute, sabe? Fechou o olho, certo ou errado. Não. Esse é o chute que você não pode fazer. Mas é a mesma coisa que o primeiro colocado da PRF falou. Na verdade, é um chute que a gente chama de chute consciente. E é você analisar. E dentro de uma bagagem que você tem, você vai saber dizer se aquela questão tem uma tendência de estar mais certa ou tem uma tendência de estar mais errada, e isso não é um chute à cega, tem muita gente que confunde isso, tá? E isso demonstra 2 anos de preparação, né? A base que ele tinha por também ter passado no concurso da PRF, então você vê que não é um chute, novamente, não é o acaso, simplesmente, não é sorte, é pura estratégia, tá bom? E a estratégia no dia da prova foi que ele primeiro vai lá, e isso aqui é o que eu ensino sempre para vocês, vai lá, dá uma olhadinha no tema da redação para durante a prova meio que seu cérebro já ir trabalhando. E segundo, ele fez do início até o final. E ele falou algo que é muito interessante, que é o seguinte: quando eu fazia os simulados, eu também fazia da primeira à última questão. Então não poderia mudar a minha estratégia no dia da prova. O dia da prova foi como fazer um simulado. Então você vê que todas as peças elas vão se encaixando. E para a gente finalizar, qual foi o material que ele utilizou? Ah, isso aqui foi é um banho de água fria, muita gente, porque tem gente que fala assim: ah, para passar no concurso você tem que estudar para o PDF. Entenda uma coisa, não existe, você tem que fazer algo para passar. Isso vai depender de cada pessoa. Ele estudou 100% por videoaulas, mas como é que foi o estudo dele? Coisa que eu ensino você a fazer. Quando você vai assistir a videoaula, você assiste a videoaula e você hoje tem sempre no teu material videoaula e PDF e você vai fazer as questões do PDF. E foi justamente isso que ele fez, tá? Assistia as videoaulas e fazia as questões do PDF, resolveu todas as questões dos materiais em PDF. Então, essa é uma combinação perfeita. Então, não existe, você tem que estudar PDF para poder passar, tá? E algo que ele falou aqui que é uma estratégia interessante é assistir a videoaula em velocidade acelerada te ajuda a manter a concentração, porque se você desviar um pouquinho, você perdeu a fala do cara. Então, essa é a forma de você forçar a sua concentração. Então, mais um mito quebrado de que essas pessoas vivem falando aí, de que tem que fazer uma coisa ou tem outra. Se você analisar sempre as histórias dos aprovados, são histórias de pessoas que encontraram as melhores estratégias para eles. Isso tem a ver muito com autoconhecimento. Como eu sempre digo, passar em um concurso não tem receita de bolo, passar em um concurso não tem fórmula mágica e não tem atalho. Vamos pegar o maior aprendizado desse vídeo que ele falou? Vamos lá. Esforço, estratégia, a gente chama isso aqui de método, e fé, ou seja, acreditar. Se você juntar essas 3 coisas, você vai conseguir ser aprovado e, quem sabe, em primeiro lugar. Beleza? Então comenta para mim aqui, deixa um comentário nesse vídeo qual foi o maior aprendizado que você teve nessa análise, nessa estratégia que ele utilizou. Deixa aqui qualquer dúvida e também, claro, curta esse vídeo, compartilhe com as pessoas que você conhece e seguimos juntos, sempre aprendendo. Você tem que estar sempre com a sua mente aberta para poder aprender o que as outras pessoas fizeram, testar para você e se funcionou, manda ver. É isso aí. Ótimos estudos para você, vamos juntos e até o próximo.